Estamos em live. Olá, todo mundo que está chegando aí. Assim que a gente chegar em 20 espectadores, a gente começa em definitivo, então só esperando o pessoal chegar aí, a gente vai esperar um tempinho, e aí a gente começa com as perguntas e tal. Então, enquanto isso, compartilhem a live para todo mundo poder fazer perguntas aí pro professor e tudo mais, e tirar dúvidas sobre filosofia da mente. E é isso. Tá muito calor aí em São Paulo, professor? Você tá em São Paulo, né? Olha, teve bastante calor, sim. Hoje está um pouquinho menos, mas a gente tem sofrido um bocado aqui. Ontem fez 38 graus. A expectativa agora... Caramba, 38 graus? 38 graus. E a expectativa agora é para amanhã, depois, chegar aos 40. Caramba. Aí tá pior do que no Rio. Ontem no Rio acho que tava 30, 28, uma coisa assim. Nossa, então tá. Não, hoje aqui tá 29, tá razoável. Não pode passar... Hoje tava na previsão do tempo que ia chover, inclusive. Eu pensei, ó, que bom, finalmente. Aqui também esperamos ansiosamente por isso, mas não está chovendo, não. Eu acho que a poluição da cidade é muita, e aí acaba dando efeito estufa, né? Então, Sim. o calor não... Eu fiquei muito surpresa que aqui no Rio tem umas montanhas, né? Tem árvore, tem coisa em todos os lugares. Aí quando eu fui para São Paulo, não tinha isso. Você olha, é prédio, prédio, prédio. É prédio. E a maior parte da cidade é praticamente plana, com algumas poucas exceções. Né? Aí vocês têm a orla também, né? Que bate uma brisa que ajuda a diminuir o calor, né? Sim, sim. Mas eu achei incrível, assim, que não tinha um horizonte com montanhas, né? Eu ficava sempre esperando ver uma montanha, não via nada. Você via prédio e você olhava para trás, tinha mais prédio ainda. Exatamente. Enfim. Olá, boa tarde, Thales. Boa tarde, doutora Joselaine. Boa tarde, Luísa. Ok. Boa tarde, Matheus. A gente já conseguiu chegar nos 20 espectadores, mas então vamos começar, ok? Então, primeiro, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, né, antes da aula, o que você já contribuiu nessa área da filosofia da mente e tal, só para a gente te conhecer um pouco e aí eu começar, de fato, com as perguntas sobre a filosofia da mente. Eu me graduei em filosofia na USP, isso já foi em 1977. Depois eu fui fazer mestrado na Unicamp. Depois eu acabei o mestrado, eu fui para a Inglaterra, decidi ir para a Inglaterra estudar filosofia da mente. E eu fiquei lá 4 anos como bolsista da CAPES, desenvolvendo meus estudos. Depois, quando eu voltei, eu trabalhei em 2 lugares aqui no Brasil, a Unesp, que é uma universidade pública paulista, e na Universidade Federal de São Carlos, que foi o meu último emprego. Lá eu fiquei 2 décadas. Só que em 1998 eu saí de novo do país, dessa vez eu fui para Boston, nos Estados Unidos, e fui trabalhar com Daniel Dennett, que é uma pessoa bastante conhecida na área de filosofia da mente. Fiquei lá 1 ano e meio. Depois, nos últimos anos, ao longo de todas essas atividades, outra coisa que eu me dediquei a fazer foi escrever. E fui escrevendo vários livros, publicando esses livros, e uma parte considerável deles dedicada a expor problemas da filosofia da mente, como outros filósofos da mente resolveram esses problemas. E agora eu estou trabalhando num livro, eu publiquei um livro, aqui no Brasil, e eu estou traduzindo esse livro para ser publicado nos Estados Unidos. Na verdade, o segundo livro que eu publico nos Estados Unidos.
O primeiro foi sobre Kant. Esse livro tem em português e tem em inglês, que saiu lá nos Estados Unidos. Os filósofos da mente, eles gostam muito de dois filósofos digamos assim, da época clássica, para generalizar. Um deles é o Descartes, o velho Descartes, que está sempre presente. E segundo é o Kant, né? E, bom, aí faz mais ou menos 2 anos que, para eu ter mais tempo para trabalhar, eu resolvi me aposentar da Universidade Federal de São Carlos, mas é uma aposentadoria que, na verdade, só se reflete na falta de docência, porque eu continuo escrevendo e continuo publicando. Eu estou com um livro pronto, que ele só não sai por causa da pandemia, porque está havendo problemas com a impressão, né? Parece que a gráfica que ia fazer fechou, então a editora está tendo vários problemas. E terminei também um outro livro que eu talvez pretenda publicar, vamos dizer, lá para o meio do ano que vem, mas aí é mudando totalmente de paradigma, que é um livro sobre filosofia no Brasil. Que esses anos fora me deram muita oportunidade de pensar e refletir a respeito de como funciona e por que talvez não funcione, né, a reflexão filosófica no Brasil como a gente gostaria. Então, basicamente, é isso que eu sou. Ok. Quem tiver dúvidas aí, ou comentários, ou questões, né, a mais, podem comentar aí no chat, que aí, ao longo da live, se eu achar que é alguma questão importante e tal, eu vou trazendo aqui. Mas a primeira questão que eu queria fazer, só para a gente começar a introduzir, assim, o tema, é o que é a filosofia da mente mesmo, né? O que é essa área? E como é que ela se diferencia ali dentro da própria filosofia, né, em relação às outras A áreas da filosofia da filosofia? mente, ela começou oficialmente em 1949, a publicação de um livro de um filósofo inglês chamado Gilbert Ryle. E ela tem, então, algumas décadas de existência oficial, mas a verdade é a seguinte: as questões que ela aborda, as questões fundamentais, são questões que a filosofia sempre tratou. Principalmente a questão das relações entre mente e matéria, ou hoje em dia, como a gente fala, entre mente e cérebro. Isso a gente encontra na história da filosofia desde Platão. Outra coisa também que é muito importante é que a filosofia da mente, ela tem um impacto profundo sobre questões religiosas, porque a questão da imaterialidade e imortalidade da mente é uma questão pilar, fundamental, pelo menos para os 3 monoteísmos fundamentais que nós temos hoje em dia. Então, preciso olhar que, na verdade, nós estamos diante de uma disciplina de história curta, né? Oficialmente essas poucas décadas, mas de um passado muito longo. Agora, no que ela se diferencia de outras maneiras de fazer filosofia? Por uma ligação muito forte com a ciência. Normalmente, os filósofos, eles gostam de trabalhar no domínio do a priori. A filosofia da mente, não, ela está sempre aberta a novos resultados da ciência. E quais são as ciências que importam nessa história? Em primeiro lugar, foi a inteligência artificial, quer dizer, a questão da capacidade de você construir mecanismos que imitem o raciocínio, são uma forma de simulação da mente. Então, isso dá muito pano para a manga. Agora, em segundo lugar, e mais importante que isso hoje em dia, é
a neurociência. Então, a neurociência, vocês sabem, a partir de 1995, ela mudou muito. Ela mudou muito porque foi inventado a ressonância magnética das atividades do cérebro. Então, o cérebro vivo, e realizando atividades de raciocínio, atividades cognitivas, puderam ser fotografadas, por assim dizer, através de máquinas de ressonância magnética. Então, a neurociência, ela, de uma certa forma, joga no rosto dos filósofos, assim, a mente é o cérebro. E isso ainda é muito controverso. Ok. Mas aí, pensando assim nessa relação com as ciências, né? O que o filósofo da mente, que problema que ele resolve, que ele tenta resolver, que ele tenta enfrentar, que qualquer outro cientista cognitivo também não tente, ou não tenha métodos, enfim, parecidos? O que ele tem de diferencial, assim, em termos de método, né, e de objeto de estudo? Bom, o problema é o seguinte, né? Quando a gente fala não só em ciência cognitiva, que realmente é uma coisa que cresceu paralelamente à filosofia da mente, mas quando a gente fala, por exemplo, em psicologia, a psicologia até hoje não definiu o seu objeto, ela não se sabe se o objeto da psicologia é a mente, e nesse caso, como definir a mente. Em segundo lugar, não se sabe se o objeto da psicologia é o comportamento ou se o objeto da psicologia é o cérebro, né? Então, há uma oscilação muito grande nisso. A filosofia da mente, ela tenta partir de resultados que as ciências nos trazem. Mas há uma outra coisa também muito complicada, que essas ciências raramente abordam, talvez por um certo temor, justificado, é claro, que é a questão da consciência. Ok. Então, sobre a questão da consciência, por exemplo, né? Teve um curso que eu fiz que era várias ciências cognitivas, né? Então, tinha gente de psicologia, tinha gente de neurociência, tinha gente de filosofia da mente. E aí eu vi algumas pessoas acho que era de neurociência, se não me engano, falando que a natureza da mente era uma questão da neurociência. E aí, o senhor acha que isso está certo em algum sentido? Ou tem algum sentido em que essa investigação é propriamente filosófica? Assim. Olha, há um problema quando a gente fala que a natureza da mente é uma questão da neurociência, não é isso que você falou? Acho que sim. Não sei se estou pondo palavras na tua boca, senão me fale. Mas acontece o seguinte, tem um problema aí complicado, que é o seguinte: para fazer neurociência, você tem que ter uma mente. Então, uma mente que examina a própria mente. Então, nós temos um perigo de circularidade bastante grande. Mesmo assim, olha, isso que eu estou falando não é novidade nenhuma. O velho Husserl, no fim do século XIX, já tinha apontado para isso. Vocês estão girando em círculos. Por isso que a consciência precisa de uma ciência própria. E até hoje ela não tem, né? Infelizmente ela não tem. E a questão é a seguinte: existem também filósofos, como filósofos da mente, eles são chamados os eliminativistas, que são pessoas que acreditam que a psicologia e a filosofia, elas são provisórias, elas são só a medida da nossa ignorância a respeito dos fenômenos mentais, que na verdade são cerebrais. Agora, quer dizer, você vai reduzir, vai eliminar, por exemplo, como eles dizem, a palavra deles é eliminar.
eliminar a ideia de assertividade, porque você encontrou uma circuitaria cerebral determinada que produza a assertividade, e assim por diante. Agora, esse movimento, chamado materialismo eliminativo, ele prosperou bastante, ainda prospera, os neurocientistas gostam muito dele, ele prospera bastante, mas o que é estranho é que, desde que ele foi proposto, no começo da década de 80, ninguém fez uma eliminação. Ninguém conseguiu chegar a dizer, olha, tal coisa é o resultado da atividade disso ou daquilo do cérebro. Então está faltando muita coisa aí, tá? Alguma coisa não está bem. O exemplo clássico é o da dor com estimulação de fibra C, né? Uma coisa assim. Aí você reduziria a dor à estimulação de fibra C, alguma Exato. coisa assim. Acontece o seguinte, não é só isso, quer dizer, eu falei criticamente do materialismo eliminativo, mas ele tem suas virtudes também que a gente não pode jogar fora. Que é o seguinte, recentemente, uma década ou duas no máximo, se descobriu que existem mecanismos receptores da dor no cérebro e que são eles os responsáveis pela produção da dor. Até então, tinham sido feitas enormes teorias filosóficas sobre o que é a dor, como é que se a dor é um fenômeno estritamente subjetivo, como é que nós vamos poder fazer uma ciência que explique como funciona a dor e assim por diante, tá? Agora, de certa forma, então, o materialismo eliminativo entrou aí nesse jogo, dizendo, vamos moderar um pouco. Tá, perfeito. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, é assim, quer dizer, a gente estimula os receptores e isso produz a dor. Agora, como que produz? Como se dá essa passagem de um elemento objetivo para um elemento subjetivo? Como é que o sinal elétrico, no caso do cérebro, como é que o sinal elétrico produz um estado subjetivo? Ainda não foi esclarecido, tem um hiato aí. E aí, tipo, o eliminativismo, o materialismo eliminativista, eliminativo, isso. Ele é uma das posições sobre a mente, digamos assim, né? Mas aí tem uma questão aqui do Inácio Paiva, ele disse, queria saber se ele se identifica com algum ismo dentre as posições em filosofia da mente. Aí a gente já percebeu que o materialismo eliminativo não é uma dessas, né? Seria outra posição com a qual você se identificaria. Mas quais são as posições que existem além desse materialismo eliminativo? Existem outros materialismos e tal? Existem outras posições? Sim, existem. Por exemplo, eu sou uma pessoa inclinada a um materialismo não redutivista, tá? Eu não acredito nessa coisa de redução da mente ao cérebro, mas por você dizer que ela não é redutível ao cérebro, não significa que ela é imaterial, imortal e assim por diante. Não, não é. Agora, há outras variantes nessa história. Por exemplo, tem o funcionalismo, o materialismo funcionalista. O materialismo funcionalista ele impressionou durante muitos anos, porque ele trabalha com a metáfora do computador. Então, hoje virou uma espécie de trivialidade, mas em 1975, quando foi proposto, não era. É dizer o seguinte, a mente é o software e o cérebro é o hardware, né? E isso foi muito bem aceito, quase que hoje a gente, de vez em quando, ainda você pega uma pessoa falando assim, o problema dele é no software, não é no hardware, e assim por diante, essa distinção. Mas o que impressionou muito, cativou muito as pessoas, foi o seguinte, há um problema clássico na relação mente-cérebro, que é o seguinte,
como que se dá a interação entre mente e objetos físicos, que era o problema que o Descartes encontrava e não conseguiu dar jeito nesse tipo de problema. Os funcionalistas, com essa história da mente ser o software e o cérebro ser o hardware, estabeleceram uma relação quase ponto a ponto entre mente e cérebro, entre software e hardware. Então, foi uma teoria que ela prosperou. Ela só não está prosperando hoje em dia porque está todo mundo muito inclinado em direção à neurociência. Tá? Deixa eu ver, existe o dualismo. Quase ninguém abraça o dualismo hoje em dia, mas existem pensadores dualistas, pensadores dualistas famosos, inclusive um que eu conheci pessoalmente, teve várias vezes aí no Rio de Janeiro, que era o David Chalmers. O David Chalmers, ele propõe um dualismo realmente muito interessante, né? Diferente do dualismo que Descartes propunha, assim, que a alma está aqui, o corpo está lá, não sei como é que eles se juntam. Thomas Nagel, um outro filósofo importante também lá dos Estados Unidos, que é um dualista. Tá? Quanto aos funcionalistas, eu acredito que o mais importante seja o Daniel Dennett. Tá? Embora quem tenha inventado o funcionalismo, nesse artigo de 75, chamado Mentes e Máquinas, foi o Hilary Putnam, um filósofo que faleceu há 2, 3 anos atrás, também americano. E assim por diante. Eu acho que essas são atualmente as posições que mais, acrescentando, é claro, o materialismo eliminativo, essas são as posições que realmente ainda aparecem com muita força na filosofia da mente. Ok. E dentre essas posições, tem alguma delas que... Aliás, eu esqueci de falar aqui, se inscrevam no canal, tem 64 pessoas assistindo a gente. Inscrevam aqui embaixo. Deem uma curtida nesse vídeo para ele chegar em todo o YouTube aí. Mas bem, a dúvida que eu tenho tem alguma dessas posições que colocaria que, por exemplo, uma máquina não pode ter pensamentos, né? Não poderia ter pensamentos, que só entidades biológicas que poderiam ter? Ou não? Ou isso entra em debate mais específico? Isso existe, e olha, foi uma posição muito famosa nos anos 80. Você está falando do John Searle. O John Searle, que é um filósofo extraordinário, ele criou uma coisa chamada argumento do quarto chinês, e que ele mostra que os computadores fazem associação cega de símbolos, né? Que é isso que é o software, e, portanto, eles estão longe de ter algo parecido com compreensão, consciência, pensamento e assim por diante. E esse artigo do John Searle escreveu isso também, foi só um artigo talvez um dos mais comentados artigos da filosofia da mente até recentemente. O artigo chama Mente, Cérebros e Programas. E é um artiguinho de 10 páginas, nem isso, mas causou um alvoroço dentro da filosofia da mente, principalmente uma grande dor de cabeça para os funcionalistas. E dentro dessa visão, daria para a gente pensar por exemplo, produção de consciência, né? Porque aí, nessa questão mais... Em relação a máquinas, a gente pensa mais na questão da consciência, né? De se elas podem gerar consciência ou não, ou se só pode se simular uma consciência. Mas aí, e no caso dos animais, por exemplo, né? Como é que os animais ficariam aí nessa jogada para a gente definir se eles têm ou não consciência?
Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, sinceramente, acho que quem pensa que animais não têm consciência, principalmente estou falando de mamíferos, né? Nós estamos falando de animais que tenham um sistema nervoso. Eu acho que uma pessoa que pensa que os animais não têm alguma forma de pensamento, alguma forma de consciência, é porque nunca conviveu com animais, né? Porque isso vai contra os dados empíricos que a gente tem quando a gente convive com cães, gatos, cavalos. Realmente é impossível dizer, não, essas pessoas não pensam, essas pessoas, olha, como eu falei, mas porque são Olha o ato falho aí. são, são realmente um tipo de pessoas. Talvez eles tenham uma pessoidade diferente da nossa, né? Descartes era uma pessoa Descartes era um filósofo que disse, não, os animais não têm consciência. Só os seres humanos têm consciência. Mas ele fez isso numa motivação puramente religiosa para a filosofia dele, né? E eu acho que essa posição hoje tem sido tremendamente modificada. Por exemplo, você tem pessoas escrevendo sobre isso, como Peter Singer, o Dennett. Existem vários outros filósofos que escrevem sobre a questão animal, como o John Walker e assim por diante. A tendência hoje é o contrário, é atribuir, sim, consciência e pensamento aos animais. E eu concordo com isso, eu concordo, eu não vejo razão para não fazer isso. Tem uma coisa que eu estava vendo recentemente, que era sobre, eu não sei se o senhor já ouviu falar disso, mas das abelhas. Sim. Né? Parece que elas têm uma discussão sobre se elas teriam consciência ou não, porque elas parece que elas têm uma linguagem muito complexa, né, digamos assim, elas conseguem estabelecer algumas coisas ali muito complexas em termos de linguagem. E aí, de repente, em algumas visões de consciência da filosofia da mente, elas teriam consciência, isso já seria suficiente, né, para dizer que elas têm consciência. O que você acha disso, dessa coisa das abelhas e tal? Eu acho verdadeiro, só que eu acho que aí a gente sofre de um problema que sempre que a gente engaja numa discussão sobre consciência, vai topar com o problema, que é o seguinte, tentar definir o que nós entendemos por consciência. E no caso das abelhas, o que levanta a polêmica, aquilo que não está bem estabelecido, é o fato seguinte, a gente saber se esses comportamentos complexos que elas têm, e inclusive em grupos, né? Se isso é resultado de um processo de auto-organização ou se isso é realmente o processo de uma deliberação consciente. Então, essas coisas são tênues, quer dizer, a distância entre essas duas coisas são muito tênues. Por exemplo, uma vez eu estava num lugar onde tinha uma árvore muito grande e era, não sei que estação do ano que era, exatamente não me lembro, acho que isso foi fim de fevereiro, encheu de andorinhas, encheu de pássaros. E quando elas saíram voando em grupo, todas, elas formavam um desenho em ponta que parecia dizer que alguém instruiu essas andorinhas, esses passarinhos, para fazer esse desenho em ponta. Não, é auto-organização, porque o desenho em ponta para um animal migratório é extremamente bom, extremamente importante. Ok. Mas aí é porque quando a gente fala de consciência, em geral as pessoas entram na questão da complexidade, né? Parece que quanto mais complexo vai ficando, quanto mais complicado vai ficando, mais parece que tem consciência naquilo ali, né? Mas não, isso é o caso, né? Não sei. Tem aquele caso tem um experimento de pensamento, acho que é o grande experimento chinês, uma coisa assim, né? O grande experimento da China, que De envolve essa várias questão. pessoas
várias pessoas agitarem um lenço, uma coisa assim, como se os milhões, bilhões, né, no caso da China, Isso. 1,5 bilhão, de falar que a complexidade é suficiente para gerar consciência. Não é. Ela é necessária, mas não é suficiente. Realmente não é. É uma coisa. Isso aí foi uma objeção que foi feita contra o funcionalismo, de novo, né? No sentido de dizer o seguinte: se algo assume a função do que é necessário para ter uma mente, esse algo vai ter uma mente e possivelmente vai desenvolver uma consciência. Acho esse argumento, que foi um argumento contrário ao funcionalismo, ele tem que ser reconhecido, é realmente correto. A complexidade é necessária, mas não é suficiente. E a gente estava falando agora das abelhas, né? Eu lembrei do anativismo, né? E aí tem uma pergunta do Josier Simon, não sei. O que o senhor pensa sobre cognição corporificada e ou enativismo? Tem os quatro E's, né? O For Recognition. E aí, o que você pensa dessas novas abordagens da cognição e tal? Eu penso o seguinte, eu penso que, em termos de inteligência artificial, essa abordagem corporificada é realmente o futuro daquilo que restou para a inteligência artificial fazer, que é a robótica. Deixa eu explicar melhor o que estou dizendo. A inteligência artificial, até alguns poucos anos atrás, ela estava dedicada a fazer uma simulação do funcionamento mental humano, né? É um modelo, né? A gente sabe que a gente não consegue ter um conhecimento do nosso próprio psiquismo que nos permita dizer o que acontece conosco, do que somos feitos, etc., etc., e quais são as atividades que o nosso cérebro faz. Isso não é novidade, desde Kant se sabe disso. A mente não pode conhecer integralmente a si mesma, né? Mas foram feitos modelos, havia a esperança de que, tirando esse pressuposto realista, com esses modelos nós poderíamos chegar a essa simulação. Enfim, a inteligência artificial era um ramo de pesquisa, tá? Era uma disciplina voltada para a pesquisa científica. Só que, de uns poucos anos para cá, as coisas mudaram. Então, depois que chegou a turma do Big Data, a inteligência artificial ela é corporativa. Ela virou um negócio corporativo. Quer dizer, as pessoas querem desenvolver softwares para fazer Big Data, etc., etc. Esse Big Data tem aplicações enormes no mercado financeiro, claro, tem boas aplicações também na medicina, por exemplo, é excelente. Você, por exemplo, conseguir fazer estatísticas com bilhões de prontuários, estatísticas para saber os tipos de doenças, os tipos de cura que aconteceram, etc., etc. Só que isso não é mais inteligência artificial. Isso é uma ferramenta. Então, o que sobrou para a inteligência artificial? A robótica. E o que é a robótica? É a cognição corporificada. Então, eu acredito que esse seja realmente o caminho que vai ser trilhado se as pesquisas continuarem, né? Porque elas têm tido um grande problema de falta de verbas, né? Ciência é poder, né? Quando a ciência não confere poder, ela não é financiada. A gente sabe disso. Então, o cognitivismo acabou, quer dizer, esses modelos abstratos, esses modelos desencarnados do funcionamento mental acabaram. Agora, o caminho é a robótica. E sobre
tem uma fragmentação, né, dentro das próprias ciências cognitivas, parece. Principalmente dentro da própria psicologia mesmo. E você acha que com o tempo o que vai haver é uma unificação, vai ser uma coisa só? Né, e as disputas vão ser menores ou não? Está muito difícil. É o seguinte, há umas 2 semanas atrás, eu dei parecer sobre um livro a ser publicado que discutia justamente isso, justamente se há uma esperança para que a inteligência, a ciência cognitiva, ela assuma um paradigma, tá? Como aconteceu com a maioria das ciências duras, né? Com as ciências da natureza. Mas, infelizmente, e essa era a conclusão do livro, com a qual eu concordo, ainda não. Quer dizer, existem existem dois fenômenos. Uma fragmentação horizontal e uma fragmentação que eu chamo de vertical, mas que é mais ou menos tipo daquilo que eu chamo de fragmentação à lá político brasileiro, quando o cara assume, vai para o lixo tudo aquilo que aconteceu antes. Então, eu, pelo menos por enquanto, eu não vejo que se possa acenar para uma ciência cognitiva que não seja pré-paradigmática. Okay. Tem uma questão aqui do Filosofia nos Trilhos. Ele disse: não acho que plantas tenham consciência, mas existem filósofos que defendem que elas tenham? E se sim, quais seriam os argumentos principais pró e contra? Porque o caso das plantas é bem diferente das abelhas, né, por exemplo. Eu acho. É bem diferente. Aí existe um problema sério com relação à consciência. Quer dizer, aí nós estamos outra vez patinando no significado, né, da palavra consciência. O que eu sei sobre plantas, conheço uma pessoa que trabalha especificamente com plantas, etc., e fez experimentos e tudo, é que parece que existe uma suscetibilidade das plantas com relação à música. E há diferenças em relação ao desenvolvimento das plantas quando elas são colocadas a ouvir música. Um ano passado, eu tive numa fazenda onde o cara tinha várias oliveiras, querendo plantar oliveiras, e ele colocou um monte de caixas de som, né, de alto-falantes, no meio das plantas. Ele dizia: eu consigo melhores resultados com elas. Se isso é verdadeiro ou não, eu não sei. Às vezes podem haver outras variáveis que levaram a resultados melhores. Mas eu acho que isso tende a se esclarecer, sim. Mas aí, supondo que de fato elas tenham essa suscetibilidade à música e tal, isso seria uma boa evidência, né, de que elas têm algum tipo de consciência ou alguma coisa assim? Porque, inclusive tem uma questão do Rogério Fonteles Castro, nessa mesma linha das plantas. Ele perguntou: o que dizer de plantas que imitam minuciosamente o inseto fêmea de dada espécie de insetos, no sentido de poder disseminar seus pólen sobre o dorso de tais insetos? Quer dizer, parece que tem uma inteligência, mas não é uma inteligência, de repente, daquela planta, né? É uma inteligência, sei lá, da seleção natural, não sei. Sim, bom, veja só. Toda a questão em relação às plantas é que o Aristóteles ele dizia que as plantas não têm percepção. Ora, se elas forem suscetíveis à música, essa tese vai ter que ser revisada, certo? Agora, com relação à imitação, etc., eu quero dizer uma coisa para você. Existem coisas que acontecem na natureza que são tão formidáveis que nós somos levados a atribuir consciência a determinados fenômenos e a determinados comportamentos de plantas e de animais. Mas isso não é
dizer que elas tenham consciência. Pensa no seguinte, pensa num robô que esteja muito perto de imitar o comportamento humano. Existem robôs no Japão, que é o país onde mais se desenvolve a robótica, existem robôs no Japão que são cuidadores. E eles têm um comportamento tão refinado, por assim dizer, que fica difícil as pessoas não atribuírem consciência ou algum tipo de percepção a eles. E a prova visível disso é que as pessoas que são cuidadas acabam se apegando a eles. Como se apegam da mesma maneira que se apegam a animais ou a seres humanos. Agora, é consciência atribuída. Tipo, esses robôs não teriam, sei lá, os aspectos relevantes, né? Os aspectos físicos relevantes para terem consciência. Seria isso, mais ou menos? Eles não hesitam, por exemplo. Se não hesitar, não tem consciência. E se em algum momento você para, opa, para onde eu vou? Para lá ou para cá? Se você não tiver essa capacidade, né? É muito engraçado. Você talvez não possa estar usufruindo de consciência. Eu me lembro bem nessa hora do Descartes, né? Porque o Descartes diz assim, tinha que reformar esse negócio do cogito, penso, logo existo. Diz assim, hesito, né? Que ele primeiro hesitou de tudo e tal, então penso, né? A hesitação é fundamental para existir, é um sinal fundamental da existência da consciência. Veja, por exemplo, isso se manifesta também da seguinte forma: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou olhar todos os prós, eu vou tentar olhar todos os contras, eu posso usar até uma máquina de Big Data para fazer isso, um software de Big Data. Mas lá no fim, os resultados e para onde vamos mesmo, eu vou ter que ser eu que escolho. Difícil, né? Tem uma coisa que eu fiquei pensando, assim, depois que eu vi. Tem umas séries, né, que são sobre como é que a gente trata as máquinas e lida com as máquinas, né? E aí, às vezes eu sinto isso em relação a como eu lido com as máquinas, né? Uhum. Porque parece que não importa o quanto uma máquina pareça ter consciência, no fim das contas eu vou agir como se ela não tivesse consciência, né? Como se só fosse uma imitação, como se eu estivesse vendo um filme e tal. E aí você acha que isso vai ter um impacto para a gente no futuro, né? Porque se um dia tiver consciência de fato e a gente continuar tratando como se não tivesse, talvez isso gere um problema, né? Então, como é que você acha que a gente deveria lidar com isso, né, do ponto de vista ético? Bom, a questão é a seguinte: se realmente uma máquina desenvolver consciência, né, como aparece no 2001 e outros filmes também que aparece esse tipo de problema, nós vamos ter um problema antropológico realmente muito grande. Porque até agora nós nos consideramos especiais, animais especiais, por conta do fato de que nós temos consciência e que até agora ela não conseguiu ser imitada. Então, se isso acontecer, se de repente essas máquinas desenvolverem comportamentos que sejam tão sofisticados que nos coloquem, pelo menos, numa grande dúvida a respeito de se elas têm ou não têm consciência, nós vamos ter esse problema que não é só antropológico, mas eu diria religioso. Nós vamos ter que enfrentar esse problema. Seria a mesma coisa que, de repente, descessem ETs aqui, e que esses ETs fossem conscientes e mais inteligentes do que nós. É uma perspectiva que apavora, né, na ficção científica. Mas eu acho que seria mais ou menos isso que aconteceria. Agora, é complicado, né?
no fundo, é o seguinte, se você for pensar bem, existe um autor de inteligência artificial, mas que escreveu livros best-sellers lá nos Estados Unidos, chama Ray Kurzweil, que ele escreveu a Era das Máquinas Espirituais e como construir uma mente, e etc, etc. Todos esses livros agora estão em português. E o que é mais interessante é que ele fala o seguinte: são conscientes as criaturas que se declaram conscientes. Isso dá para pensar. É que quem não tem linguagem aí, né? Já já dançou. Ok. Você tinha falado bem rapidamente do argumento do quarto chinês, né? Uhum. Aí o Robson perguntou desse argumento, se ele ainda é pertinente, mas acho que você poderia explicar. Entraram umas 60 pessoas aí rapidamente, então a gente poderia só poderia explicar o que é esse argumento e se acha ele realmente pertinente ou não. Tá, vamos lá. O argumento do quarto do chinês é o seguinte: você tem um indivíduo que está num quarto sem portas nem janelas, tá? De vez em quando abre uma portinhola à direita e entra uma série de textos escritos em chinês. O cara não sabe chinês, mas ele tem uma bateria de tabelas tais que ele consegue estabelecer uma correspondência, por exemplo, entre português e chinês, e pegar aqueles textos que entraram, que tem várias perguntas, e respondê-las, e isso sai pelo lado esquerdo, sai pelo lado de lá do quarto fechado. Tá? Quem chega e olha não sabe que tem uma pessoa lá dentro. O quarto é fechado. Essas portinholas abrem e fecham e acabou, não dá para ver nada lá dentro. O que o John Searle falava, que é o autor desse argumento, é que esse indivíduo que está lá não compreende nada de chinês. Certo? Ele aplica a tabelinha. Agora, o que ele diz? Essa é a situação dos computadores. Os computadores podem traduzir línguas sem compreensão. Ele diz, é uma manipulação cega de símbolos. Não há cognição, não há compreensão. Então, você falar que os computadores têm cognição, compreensão, que compreensão é talvez um dos degraus mais importantes para você chegar na consciência, né? É mesmo que dizer, bom, os computadores não têm consciência e nem nunca vão ter, porque basicamente funcionam nessa base. Bom, isso foi escrito em 1980 e o que se tinha era esse tipo de máquina de tradução. Hoje é totalmente diferente. E se ele é válido, olha, tem vários furos. Primeiro, o cérebro, ele diz que o quarto ali é caixa preta. Né? Ele define como caixa preta. O nosso cérebro também é caixa preta. Entra as coisas, saem as coisas, nós não sabemos o que aconteceu dentro dele. Uma situação de tradução, igualzinha. Tá? E se o indivíduo que estiver lá dentro do quarto for um indivíduo híbrido entre máquina e organismo? Isso também não levou em conta. Terceiro, hoje existem, se a questão é biológica, como ele disse, quer dizer que o problema é que esse tipo de máquina não é embasado por ser vivos, por vida, né? Hoje em dia existem computadores que fazem, que são máquinas com cérebro biológico, a gente chama. Quer dizer, eles têm um cérebro que é acoplado, né? Em geral, são cérebros de animais que já morreram e são reaproveitados, esses cérebros, e eles são híbridos, quer dizer, funcionam meio biológico, meio de metal, né? Meio hardware. Então, essa possibilidade ele também não levou em conta, mas hoje
na Inglaterra, lá na Universidade de Reading, essas máquinas estão sendo desenvolvidas, sim. Muito aos poucos, mas então, já existem vários tipos de... Existem várias coisas. Eu aqui não me lembro, eu escrevi um livrinho chamado Inteligência Artificial, para a editora Paulus, onde eu falo de várias situações de conexão entre organismos vivos e máquinas. Eu espero que você tenha entendido o que é o quarto chinês. Não me pergunta mais coisa. Aqui. Acho que entenderam aqui. Estou até fazendo questões mais complexas ainda, envolvendo isso. Mas eu queria, só para fazer uma diferenciação, que eu acho que talvez seja importante fazer, que é sobre mente e consciência, né? O Rafael Mencardo, ele estava na outra live também com o professor Desidério. Ele disse: mente e consciência são a mesma coisa, e a consciência humana é meramente um desenvolvimento cognitivo decorrente do processo evolutivo arímpa dos hominídeos. Então, dá para a gente pensar em mente sem consciência, né? Ou mente e consciência são a mesma coisa, ou sempre que tem mente tem consciência também? O que você acha disso? A questão é complicada. Para muitos pensadores, mente e consciência são a mesma coisa. E aí eles são acusados de confundirem teorias da mente com teorias da consciência. Agora, quanto à questão que você levanta de processo evolutivo, que eu estou lendo aqui, acontece o seguinte, é muito curioso, e para isso a gente tem que voltar um pouco à situação na qual foi formulada a teoria da evolução, que é o seguinte: o Darwin tinha um outro biólogo contemporâneo, simultâneo a ele, que escreveu praticamente a mesma coisa que ele. E esse sujeito se chamava Wallace. E o Wallace, ele, infelizmente, ele naufragou, ele estava numa incursão, na época, o navio afundou, o livro dele se perdeu, e aí, claro, a teoria darwiniana, ou melhor, a teoria da evolução, acabou ficando com a assinatura do Darwin. Mas tem que entender o seguinte: isso nunca foi claro para a teoria da evolução, porque o Wallace, ele tirava fora do processo evolucionário a mente e a consciência. E o Darwin não. O Darwin foi escrever sobre esses assuntos muito tempo depois de ter publicado A Origem das Espécies. Aí que ele foi escrever sobre a evolução do homem, foi escrever sobre a questão dos sentimentos dos animais e assim por diante. Por isso, a questão não está fechada. Agora, vamos também fazer uma outra consideração importante. A teoria da evolução, ela é fundamental para a neurociência. Se você jogar fora a teoria da evolução, você não consegue fazer neurociência, porque é realmente como ali acontecem as explicações, os tipos de cérebro reptiliano, outros cérebros, e assim por diante, córtex pré-frontal, como é que isso tudo se formou evolucionariamente. Agora, fica lá a interrogação. E a consciência? Não sei. Né? Mente e consciência são a mesma coisa? David Chalmers, de quem eu falava há pouco tempo, alguns minutos atrás, ele dizia de jeito nenhum. Aristóteles dizia de jeito nenhum. Porque o que é, para Aristóteles, o que é a consciência? É a percepção de um estado mental. E o que nos diz Chalmers? Que existe uma coisa que é consciência, mas não há como provar que ela emergeria inevitavelmente da complexidade. Mas essa coisa da teoria da evolução,
tipo, as pessoas de repente podem pensar que não faz muita diferença, né? Mas parece que faz diferença porque aí a consciência ela não pode ter, tipo, surgido do nada, né? Uhum. Ela teve etapas iniciais, teve protótipos, digamos assim, daquele projeto, antes de surgir a consciência como a gente conhece, né? Teria que ter resquícios dentro da evolução que a gente encontra, sei lá, alguma coisa parecida com a consciência antes da própria consciência, né? Quer dizer, seria um contínuo, digamos assim. Uhum. Não, eu acho que isso talvez venha a se confirmar nos próximos anos, não sei. Hoje em dia, o que acontece é que a teoria da evolução tem sido atacada, né, por muitas pessoas. Não estou falando só aqui no Brasil, né? Mas fora, é uma tendência que existe fora. Agora, para mim, a consciência é importante estudar, mas eu fico me perguntando por que de repente, se deixou o inconsciente de fora na formulação das teorias que há hoje. Eu acho que isso um déficit fundamental. Para mim, consciência é a interiorização de vozes. Ah, tá bom. Deus me livre, você sabe que outro dia eu estava 1 hora da manhã assistindo lá um seriado jogado no sofá, acabado, porque eu tinha viajado. Aí me aparece um morcego dentro de casa, que eu moro do lado do arvoredo, danado aqui. Então, eu levei um susto que eu nunca pensei. No fundo, era um morceguinho de nada, morceguinho de fruta. E eu apavorado com aquilo. De noite apareceu E agitando ele as asas. provavelmente estava apavorado com você também, né? Pequenininho. Provavelmente, coitado, foi parar na lavanderia. Eu acho o seguinte, Thomas Nagel, ele escreve... É claro que não é possível saber como é que é um morcego, né? Eu acho que ele teria que ter tomado bichos que tenham um pouco mais de similaridade conosco, né? Porque o morcego é muito distinto de nós, quer dizer, é um cara que vive de cabeça para baixo, em condições que são higiênicas, que são tenebrosas. Tem a ecolocalização também, né? Exatamente, eles funcionam, são cegos, né? Funcionam por ecolocalização. Então, eu acho que seria mais razoável ele fazer uma comparação com alguém do reino animal que fosse um pouco mais, digamos, tivesse um pouco mais de semelhanças conosco. Porque assim não vai ser. Comparar com o morcego é inevitável que é impossível. Essa coisa do Nagel, quando eu estava lendo o texto dele, ele também cita aliens, né? Se chega, aí Aham. alien seria realmente, né, completamente Bom, alienígena. aí Como é que seria um alien? Como é que um alien pensaria, né? Se ele teria consciência, seria uma coisa muito difícil de definir, né? A gente ter esse acesso. aí é muito pior, porque realmente, e se a inteligência deles não for uma inteligência simbólica? A nossa inteligência funciona simbolicamente, mas não é a única forma que existe. Então, vai ficar realmente impossível. Vai uma caixa preta. Você não acha que. Você acha que a gente teria condições de saber se um alienígena tem de fato consciência ou não? Ou ficaria aquela incógnita sempre, a gente só sabe que eles têm comportamentos complexos e tal? Ah, No nosso caso, né, a gente pode apelar para a história evolutiva, para sim, aproximação biológica e tal, mas numa inteligência alienígena, né, como é que a gente nós não íamos definiria isso? conseguir, nós não íamos conseguir identificar esses seres como sendo seres inteligentes. Eu acho que a ruptura, a ruptura não, quer dizer, a discrepância é tão grande
que nós não conseguiríamos identificá-los como inteligentes. E daí, realmente, eu acredito que o resto ficaria mesmo muito comprometido. Teve agora a descoberta parece que era vida em Vênus, né? Uma coisa assim. Você ouviu sobre isso? Eu vi também na televisão, mas assim, formas, claro, ainda micro-organismos, né? Organismos simples. O que é importante, eu penso que nesses planetas podem estar numa situação de que hoje eles são o que nós somos, né? Podem ter passado por grandes extinções. O caso de Marte pode ter sido um planeta exuberante que se acabou, que talvez é o nosso caminho, né? Então, é muito interessante. Agora, eu acho que essas ideias de mandar pessoas para Marte, eu acho um pouco exagerado. Bem, tem uma questão que eu acho que parece ser só do Nagel, né? Que é do quarto de Mary. E aí a Glana perguntou do quarto de Mary. E sobre o quarto de Mary, qual é o seu experimento e o seu princípio mais fundamental, né? O que é isso, o quarto de Mary? O que ele quer provar, no fim das contas? O quarto de Mary é um experimento interessantíssimo. Ele foi bolado por um filósofo australiano. E ele é o seguinte: existe uma neurocientista... É do Frank Jackson, né? Frank Jackson, exatamente, isso, exatamente. Existe uma neurocientista, a Mary, que ela vive lá num quarto fechado e ela sabe tudo sobre o cérebro humano, né? Mas vive num mundo branco e preto. E um dia parece que ela sofre uma cirurgia ou qualquer coisa assim, que permite que ela recupere a capacidade de enxergar cores e sai do quarto. Sai do quarto e topa com o vermelho. E aí ela fica muito surpresa. Nossa, nunca tinha visto nada vermelho. Essa é uma versão do experimento. Ele tem várias versões, as pessoas mudam alguma coisa sempre na maneira de expor esse argumento. Bom, a questão que se coloca é o seguinte, que por isso chamam isso de argumento do conhecimento, que a Mary, mesmo sabendo tudo sobre o cérebro e tal, sobre a nossa fisiologia, etc., quando ela vê algo vermelho e identifica o vermelho, ela adquire um conhecimento que ela nunca poderia ter conseguido a partir de tudo que ela estudou e nesse quarto, onde só tem branco e preto. Então, há algo que fica de fora da ciência, que no caso é essa sensação de vermelho, que tecnicamente, em filosofia também, a gente chama de qualia. Qualia são cores, odores, essas coisas todas. Muito subjetivas. Eu posso gostar de um vinho, você não gosta, um chocolate, você não gosta, e assim por diante. Mas significa o seguinte: se a ciência não dá conta disso, não dá conta dos qualia, isso significa que uma descrição científica, uma descrição do mundo físico, ela é incompleta, porque ela é incapaz de incluir esses qualia, como, por exemplo, são as cores, odores, cheiros, etc. Tá? Esse é mais ou menos a história dele. E aí, qualia, claro, é sinônimo de subjetividade, porque subjetividade é o seguinte: se eu pudesse saber os sabores a priori, eu não precisava tomar o vinho, bastava eu ler o rótulo na garrafa e está lá o que eles falam do vinho. Então, a subjetividade fica de fora também da ciência, fica de fora da linguagem. Tá? A linguagem, claro, com a qual é construída a ciência, etc. Mas aí, nesse caso, até da linguagem cotidiana. E, então, claro, isso aí foi uma paulada muito grande na cabeça de quem acreditava na identidade mente-cérebro, no fisicalismo, etc.
Mas tem muita coisa para mexer aí, né? Muita coisa. Por exemplo, esse negócio de que uma pessoa sabe tudo sobre o cérebro. Quando que isso vai acontecer? Se é que vai acontecer. Então, talvez haja uma questão de discutir um pouco as premissas do argumento. Eu acho que esse é o meu maior problema com o experimento, né? Como é que seria saber tudo? A gente não consegue conceber isso exatamente, né? Pois é, porque Saber de todos os fatos, né? todos os fatos, a cada ano são milhares de papers que saem, né? No ano seguinte sai um negócio que desmente, desconfirma uma porção de dados nos quais se confiava. Né? Esse é o processo de fazer ciência. Então, você falar que ela sabe tudo sobre o cérebro, eu acho estranho, eu acho um pouco fora de lugar. Agora, um pouco sobre a questão no caso do morcego, de repente a gente tem uma barreira aí que é maior do que quando a gente encontra o ser humano, né? Então, o Lex Neto, ele disse, a gente não consegue realmente saber como é ser outro ser humano que a gente conhece. Imagina um morcego. Então, no caso de outro ser humano, né, das experiências subjetivas de outro ser humano, a gente teria como ter acesso a elas de alguma forma, né? Principalmente, sei lá, uma pessoa rica, saber como é que é a vida de uma pessoa pobre, ou o contrário, né? Alguma coisa assim. Olha, acontece o seguinte, aí nesse caso dos dois seres humanos, há uma coisa que é uma grande vantagem. Não que ela resolva o problema, mas é uma grande vantagem, que é a linguagem. Se você consegue conversar com o cara, alguma coisa você vai ter de conhecimento a respeito do que ele pensa, ou quase isso, etc. Né? Coisa que acontece com bichos que não falam linguagens que nós entendamos. Né? E hoje há muita coisa disso, de que realmente está se revendo muito essa questão da linguagem animal, né? Porque nem tudo que para ser uma linguagem tem que ter sintaxe e recursão. Então, as coisas estão tomando outro caminho. Mas, pelo menos, dá para gesticular. Uma coisa fundamental que eu acho que o ser humano tem em relação aos outros e que os animais não têm é gesticular. Então, as barreiras são menores. Agora, não vai te dar acesso a tudo que passa na cabeça do outro. Talvez em parte. Agora, no morcego, eu acho que é zero. O morcego, no máximo, vai te assustar. Vai chegar voando. Nossa, eu moro aqui num lugar que tem muita natureza, né? Tem árvore, tem sagui. Aí entrou uma libélula, tipo, desse tamanho, assim. E dava pra ver a cabeça dela. Nossa, parecia eu me senti no filme alienígena, assim, porque ela dá pra ver o rosto dela com detalhezinho. Nossa! Não parece que existe isso, né? Mas existe. Aqui tem muito sagui também. Tem sagui. Parece que é uma praga, né, o sagui. Tipo, no Rio de Janeiro, pelo menos, tipo considerado uma praga. Porque eles comem filhotes de passarinho, parece uma coisa assim. E tem um outro bicho aqui que chama saruê, que é um tipo de sagui. E, nossa, esse também é outro que sai correndo atrás de tudo quanto é ovo de carinho, essas coisas todas. Tem gavião, tem um gavião morando aqui perto. Caramba, gavião? Gavião, é o gavião e tem os filhotes junto. O Henrique Franco tem uma pergunta. É mais ou menos nessa linha do que a gente estava falando da linguagem. O professor falou a respeito da nossa inteligência atuar de maneira simbólica. Teria como falar um pouco a respeito da relação entre consciência e linguagem, da nossa capacidade de reconhecê-la? Aí eu acho que reconhecer a consciência através da linguagem, né, de repente. O que você acha disso aí? Bom, é claro que essa é uma questão bem, bem delicada, mas vamos imaginar o seguinte, que se eu estou andando na rua
e, de repente, aparece um robô muito parecido com um ser humano, que eu fico realmente em dúvida ali um pouco e tal, e ele estende a mão para mim e fala: penso, logo existo. Será que eu atribuiria consciência a esse robô? Né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões entre linguagem e consciência. Né? Por exemplo, para os behavioristas, isso não... O caso do penso logo existe do robô é um caso, é uma crítica ao behaviorismo. Agora, você sabe que o Google Translator hoje ele produz um output tão bom que muitas vezes nós acreditamos que nós estamos lidando com um tradutor humano. Novamente, temos que pensar aí as relações entre linguagem e consciência. Mas eu, por experiência própria, já usei o Google Translator e já mostrei para as pessoas em papel impresso, olha isso, o que você acha disso, tal. A pessoa não reconheceu como sendo uma máquina. Ok. Agora eu tenho... Não, o pessoal aqui tá com dó dos saguis. Mas parece que eles são uma praga ambiental mesmo, parece. Tipo, considerados ambientalmente uma praga. Porque não era para eles estarem invadindo as cidades, né? Parece que... Mas aí destroem o ambiente que eles viviam e eles acabam invadindo as cidades e tal. Enfim. Então, mas várias espécies estão assim, né? Estão aparecendo nas cidades de uma forma, eu diria assim, desordenada. Não sei, eu acho que nós vamos precisar mudar muito ainda a nossa mentalidade com relação à natureza. E essa é uma questão da filosofia da mente, né? Porque, na verdade, se você pensar no mundo como era concebido pelo Descartes, existe a mente e o mundo. E essas coisas estão separadas. A minha mente não está no mundo, ela interfere no mundo. A origem desse paradigma, eu digo assim, esse paradigma, a meu ver, é que é responsável, em grande parte, pela maneira como as pessoas se puseram a destruir floresta, né? Para dizer assim. Segundo, os animais. Os animais, para Descartes, não tinham consciência, só tinham reflexos. Então, eles podem ser destruídos. Terceiro, as plantas. Quer dizer, se nós tivéssemos uma outra ideia a respeito das plantas, que não fosse para elas serem decoração só, ou algo parecido, né? Nós teríamos uma outra atitude em relação a elas. Né? Então, olha, sinceramente, eu não estou puxando a sardinha toda para cá, não. Ao contrário, estou lamentando isso. Mas eu digo que a questão ecológica que nós enfrentamos hoje, né? E desaloja não só esses animais como o sagui, mas está desalojando o vírus, né? Que está aparecendo aí. Ela é uma questão filosófica e é uma questão de se discutir o paradigma, né? Que nós devemos criar e utilizar para nós nos relacionarmos com a natureza. Eu acho interessante a visão da mente estendida, né? De repente, para esses casos, para pensar que você tem uma continuidade em relação ao meio que você está, né? E a sociedade e tal. Tem a questão da cognição corporificada, não, compartilhada e tal. E você acha que essas questões são importantes para a questão ambiental também? Eu acho que sim. Faz muito tempo que eu sabia que o Andy Clark estava escrevendo sobre essa parte de
de Mente Estendida, eu mantive muita correspondência por e-mail com ele. Ele foi o examinador, um dos examinadores do meu doutorado. E, na época, ele estava acabando de publicar um livro, e ele disse, agora eu vou me dedicar à questão da mente estendida, etc., etc. E eu acho que faz muito sentido, sim, quando a gente quer situar o pensamento num viés mais ecológico. O Andy Clark, eu acho ele muito estiloso, ele usa umas roupas coloridas, né? Ah, bom, isso. Sei que você não viu o Chalmers quando esteve aí na Lapa, nos bares da Lapa. Nossa, o Chalmers na Lapa, nunca imaginei isso. Ok. Tem uma questão aqui que eu queria fazer, que talvez algumas pessoas talvez tenham ficado perdidas aqui, né, das nossas discussões e tal. Então, para quem não conhece filosofia da mente e quer se introduzir ao tema, né, por onde seria ideal ela começar? Por qual caminho? Olha, nós temos uma maneira de fazer filosofia que não é tão tradicional, no sentido assim de que quando a gente quer tratar de um problema, a gente não vai fazer primeiro a história do problema. Ao contrário, a gente vai primeiro discutir o problema e depois, se for alguma coisa histórica relevante, a gente puxa. Mas existem vários livros de introdução à filosofia da mente. É que você, com essa pergunta, me põe numa situação meio complicada, porque, na verdade, eu comecei a escrever esses livros no Brasil pela primeira vez, né? Quer dizer, eu escrevi um livro que chama O que é Filosofia da Mente, que é de domínio público, tá, em PDF, o que é inteligência artificial também. Depois escrevi livros para Paulus, depois escrevi... Eu sempre que alguém me pergunta de filosofia da mente, eu recomendo seus livros, porque eles são muito bons, realmente. São os melhores em português, assim. Obrigado. Depois eu escrevi também um que agora está de domínio público, que é Mente, Cérebro e Cognição. Esse talvez seja o mais detalhado, para quem quiser ter uma paisagem razoável da filosofia da mente, né? Então, digamos, dá para começar assim em português. Claro que é muito bom saber inglês. Bom, hoje é inevitável saber inglês para fazer filosofia da mente, mas eu diria para fazer qualquer tipo de filosofia hoje. A literatura está toda em inglês. A gente defende, eu vejo que tenho amigos que defenderam tese na Alemanha, escreveram em inglês. Então, eu acredito que esse seria realmente essa ideia, começar de leve, porque é uma coisa importante, eu acho que é extremamente importante, eu valorizo muito a clareza, eu gosto de escrever de uma maneira muito clara. Tem aquele filósofo espanhol, eu tenho lá uma simpatia e às vezes uma antipatia por ele, que é Ortega y Gasset, mas ele escreve uma coisa legal, que ele fala assim, a clareza é a cortesia do filósofo. Isso eu concordo. Acho que a melhor qualidade de um filósofo, assim, é quando ele consegue expor as coisas claramente, né? Acho que é exatamente, né? Uma das melhores qualidades. E isso eu tinha aprendido na minha época de Inglaterra, quando eu fui para os Estados Unidos, mais ainda. O filósofo tem que saber se comunicar, senão ele vai ter dificuldades. Ok. Tem mais uma questão aqui do Filosofia nos Trilhos. Ele perguntou sobre graus de consciência, né? Acha plausível a ideia de graus de consciência? Ou seja, umas espécies teriam um grau maior de consciência do que outras? E se sim, como entender melhor diferente esses graus, né? Aí talvez a gente pudesse pensar no caso da abelha, né? De repente ela não vai ter a consciência como uma humana, nem um rato vai ter a consciência como uma humana. Não sei. O que a senhora acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que graus de consciência acaba sendo uma coisa um pouco tendo como referência, né, a nossa consciência. Então,
fica uma posição um pouco antropocêntrica, que a gente está normalmente... Como se a nossa fosse o grau máximo, né? Exato, exato. Que nossa consciência fosse completa. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Como eu falei antes, as pessoas, de repente, esqueceram de falar do inconsciente, de outras coisas que nos acontecem. Agora, o que eu acho que é interessante pensar é tipos de consciência e não graus de consciência. Porque, em primeiro lugar, a nossa consciência provavelmente não é a única. Em segundo lugar, existem tipos, quer dizer, outras maneiras de se posicionar conscientemente em relação ao meio ambiente. Então, sim, tem o caso da abelha, capacidade de auto-organização. Tem outros animais que têm outras maneiras existe um livro que eu recomendo para vocês lerem, acabou de passar pela minha cabeça isso, que é um livro super tranquilo para ser lido, que é o Tipos de Mentes, do Daniel Dennett. E lá ele aborda justamente essa questão, as diferenças qualitativas que existem entre os tipos de mente, os tipos de consciência e assim por diante. Esse tem em português, né? Tem em português. Legal. É de 97. Pensei que era recente. 97, ele estava... 97 ou 98. Não lembro disso. Você tem um livro sobre o Dennett também, né? Tem um livro sobre a filosofia do Dennett. Do Dennett, Okay. Tem uma questão aqui que eu não ia puxar, não, porque eu acho que é muito profunda, mas eu vou puxar porque eu fiquei curioso agora para saber, porque a gente não chegou a tocar na questão da identidade pessoal, né? Aí o Robson Rodrigues disse: se possível, o que o senhor acha da tese do Alvanoe, em especial no livro Out of Our Heads? Por que você não é o seu cérebro? Né? Essa tese de que as pessoas não são o seu cérebro, né? O que você acha disso? Bom, olha, honestamente, eu li eu fui contemporâneo do Alvanoe lá na universidade, e ele depois que saiu, quer dizer, acabou o tempo lá dele, saiu e foi trabalhar na Califórnia, escreveu esse livro. Eu li esse livro ainda, ele era um rascunhão impresso em impressora, assim, dessas domésticas, e então eu não me lembro muito do que ele fala. Agora, o que você fala é uma questão extremamente importante, porque você não é seu cérebro. Porque hoje isso tem sido uma espécie de mantra, né? Uma espécie de mantra da neurociência, dizer, você é o seu cérebro. É uma coisa muito complicada. É muito complicado, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso por uma razão muito simples. Porque se a minha identidade for dada por um estado cerebral ou por um conjunto de estados cerebrais, não é impossível que outra pessoa tenha esses mesmos estados cerebrais ou esse conjunto de estados cerebrais. Então, se eu digo isso, eu sou o JT, com base nesses estados que estão dentro do meu cérebro, eu corro o risco de repente, eu sair na esquina e encontrar um cara que vai dizer que ele é o JT. Porque ele vai ter os mesmos circuitos cerebrais que eu. Isso não é impossível, a tendência, aliás, é muito grande. Né? Eu sou o meu cérebro, eu me refiro a alguma coisa que está acontecendo dentro de mim que eu não sei como é que é. Veja, uma coisa mais interessante da filosofia da mente é que ela diz o seguinte, e esse é um problema sério. Nós não teríamos problema algum em tratar do problema mente-cérebro se nos meus estados mentais viesse junto aquilo que os produz. Mas não é isso que acontece. Né? Nós temos uma espécie de viseira
que nos obriga a ver isso e aquilo, nos confina a uma percepção que exclui esses estados que produzem os meus estados mentais, os meus estados perceptivos. E por isso, quando eu falo eu sou o meu cérebro, eu estou dizendo alguma coisa do tipo eu sou XXXX, que eu não sei o que acontece aqui. Aí eu estava pensando, aliás, no caso do... Tem um experimento do teletransporte, né? Uhum. Que seria como se fosse uma clonagem, né? Digamos assim. Você Isso. copiam todas as suas características físicas, aí mandam para outro planeta e destroem esse corpo aqui. Aí, Isso. nesse caso, seria contraintuitivo a gente pensar que a pessoa está sendo teletransportada realmente, que parece que é uma clonagem, né? Nesse caso aí. O senhor concorda com isso ou não? Concordo, eu acho que é uma clonagem. Eu acho que é uma clonagem. É a mesma coisa que quando aconteceu a clonagem da Molly, lá, aquela ovelha, lá na Escócia, já faz alguns anos. Aí muita gente, diz que muita gente procurou o cientista que fez isso, a equipe, assim, por favor, clona o meu gato, que ele vai morrer. O clone nunca será seu gato. Que triste isso. Eu tenho uma cachorra que tem 16 anos, eu estou desesperado. Eu ia para a Escócia, se isso resolvesse, levava ela para a Escócia na hora. Faz uma outra aí para mim. Exatamente agora. Ok. A gente já está no finalzinho, tá, professor? Eu sei que é cansativo, a gente está 1 hora e pouco aqui. A psicosofia disse, tema muito interessante da live, um assunto que talvez fosse interessante para os psicólogos discutirem também. Então, esse canal, Psicosofia, agora às 7 horas, vai fazer um debate, né, entre análise comportamental, acho que é isso, análise comportamental e cognitivismo, né, do behaviorismo e cognitivismo. Vai ter um debate lá sobre isso agora às 7 horas. E aí saindo dessa live aqui, vocês já podem ir para lá para acompanhar a live do Psicosofia. Eu vi no Face esse debate, e essa é uma coisa bastante interessante, né? Porque eu acho que a filosofia da mente tem um papel bem interessante em relação às psicoterapias, né? Principalmente na parte metodológica, né? De investigação metodológica e tal. Justamente. Porque até hoje é o seguinte, né? Existem 2 abordagens, de baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima é a neuromedicação, é a biopsiquiatria. De cima para baixo é aquilo que a gente chama cura pela palavra, né? Que é a psicanálise, a talking cure. Então, o que as pessoas discutem, e eu acredito que isso nunca vai acontecer, é como é que essas 2 coisas podem se encontrar, né? Porque aí seria realmente a versão psicologizada do problema mente-cérebro. E porque o grande problema mente-cérebro é como é que essas coisas interagem e como é que eu posso traçar uma interface entre elas. Até agora não foi possível. Mas aí dá um pano para a manga muito grande. Hoje em dia, claro, a maioria dos terapeutas, dos psiquiatras, eles dão remédios e psicoterapia, mas isso é uma decisão pragmática. Ninguém sabe exatamente ainda como é que seria a interface entre essas coisas, né? O que me parece assim é que as ciências cognitivas estão meio que no início de alguma coisa, né? A gente tá uma bagunça ainda que a gente está no início de alguma coisa, que daqui a uns 200 anos vai estar bastante diferente. Então, as ciências cognitivas, sim, porque agora elas têm feito grandes progressos, sabe? A neurociência cognitiva é um negócio muito interessante, porque ela se baseia na neuroimagem e ela fala para a pessoa que entra na neuroimagem falar ou executar determinadas atividades cognitivas e aí você tenta mapeá-las no cérebro e tal.
Bom, várias coisas. Eu tenho acompanhado, eu tenho um colega muito bom que trabalha com esse tipo de abordagem. Por exemplo, eles estão conseguindo detectar as bases neurológicas da acalculia. Quer dizer, a acalculia é uma patologia de acordo com a qual a criança, por mais que você faça, ela não consegue aprender a fazer contas simples de aritmética, né? Então, isso não precisa nem dizer que atrapalha muito o aprendizado. E, segundo, eles estão trabalhando muito com leitura. Saber realmente o que acontece com uma leitura, por que a leitura é tão diferente, tão difícil para algumas pessoas e outras não, né? Que é para orientar um pouco o modo como a escola funciona, né? É isso, então. Obrigado, professor. Se inscrevam nesse canal, por favor. Obrigado a você. Grande abraço aí. Obrigado, foi muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição algumas referências de onde vocês podem encontrar o professor, né? Os livros dele e tal. Perfeito. E aí vocês vão poder ter um pouco mais de contato com o trabalho dele e saber um pouco mais de filosofia da mente. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado a você. Boa noite.